capítulo 7, versículos 24 ao 27. Mateus 7, 24 ao 27. Amém? Todos acharam? Amém. Mateus 7, do 24 ao 27, onde Deus vai falar com a gente. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. No entanto, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Amém? Senhor Deus, estamos aqui em tua casa, Pai. Já adoramos o teu nome com louvores. Até celebramos a ceia, ó Pai. Sentimos a tua presença. Ouvimos o Senhor falar conosco através desses momentos de louvor e da ceia. Agora, Senhor, queremos ouvi-lo através da palavra. E eu peço a ti, Pai, que jogue por terra todo espírito do mal que possa estar trabalhando agora para nos impedir de ouvirmos a tua palavra, através, ó Senhor, de vontades, uma sede incontrolada, vontade de ir no banheiro toda hora, vontade de ficar se mexendo, vontade, ó Pai de amado, de sair da tua casa, que todo mal caia por terra, em nome de Jesus. É que eu oro e te agradeço. Amém. Agora, pode ficar à vontade, só não pode dormir e não prestar atenção na palavra. Fique ligado, porque Deus vai falar com você, como Ele falou comigo, desde quando eu estava meditando nessa palavra. Bom, Jesus Cristo estava numa pregação tremenda, sermão do monte, sermão disso, daquilo, e aí, agora Ele traz nesse seu discurso uma palavra poderosa, onde ele faz uma comparação daqueles que ouvem a sua palavra e a colocam em prática, e daqueles que ouvem a sua palavra e não a colocam em prática. Ele atribuiu àquele que ouve a sua palavra e coloca e a pratica, ele atribuiu essa pessoa com, digamos, ele colocou essa pessoa na categoria de um homem, de uma mulher sábia, que procurando um lugar para construir a sua casa, construiu de forma que ela tivesse um alicerce e uma rocha. Em Lucas você vai ver que a parábola, ele diz que a pessoa cavou a terra e firmou, né, a sua casa, fez o alicerce de sua casa na rocha. Então ele faz esse comparativo. A pessoa que ouve a sua palavra e pratica a sua palavra é como um homem, como uma mulher sábia. Agora, aquele que ouve a sua palavra e não a pratica, é como um homem e uma mulher
imprudente, tola. Algumas versões diz prudente, outras diz sábio, outras diz imprudente e outras diz tolo. E ele compara a pessoa imprudente, a pessoa tola que constrói a sua casa na areia. Em outro evangelho ele diz que essa pessoa constrói a sua casa sem um alicerce firmada, sem um fundamento, sem um firmamento, que é a rocha, mas só na terra. Agora, a gente pergunta, quem é a rocha e quem é a areia? Quem é a rocha? Quem é a areia? A rocha é Jesus Cristo. Então o homem sábio, a mulher sábia, prudente, constrói, edifica a sua casa na rocha que é Jesus. O homem prudente, tolo, a mulher tola, imprudente, edifica, constrói a sua casa na areia. Mas quem é a areia? A rocha é lugar de exclusividade para aqueles que praticam a palavra de Deus. A areia, nós podemos atribuí-la a Satanás, ao mundo, à carne, às vontades carnais. A areia é tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a rocha, o vento vem, nem pode quebrar, não pode tirar do lugar. Pode vir demônio, pode vir Satanás, pode vir o que quiser contra Deus, que ninguém tira ele do lugar. Porque ele é o fundamento, é o firmamento de todas as coisas. Não é? Agora a areia, se vem o vento, pensa na bagunça que essa areia faz. Se fica alguém no meio com os olhos fechados, com boca aberta, come a areia, entra a areia nos olhos e é uma tristeza tremenda. Satanás é assim, ele é areia. Ele sai por aí entrando nos olhos das pessoas, causando mal, causando coceira, cegueira, causando cegueira, entra na boca da pessoa, fazendo a pessoa se engasgar. Satanás é desse jeito, ele vem para destruir, para matar. Agora a rocha, que é Jesus, ele veio para dar firmamento, para dar fundamento, vida eterna. Aí eu pergunto para você nessa noite, onde está construída a sua casa? Sobre o que você edifica a sua vida? Diga para mim, não em voz alta, respondendo em sua mente. Responda essa pergunta: onde está edificada a sua casa? Onde está edificado? Sobre o que você tem edificado a sua vida? Sobre a areia ou sobre a rocha? Sabe por que eu pergunto a sua casa? Porque 1 Coríntios 3, versículo 9, diz que nós somos edifício de Deus. Nós somos casa de Deus. Nós somos a morada de Deus. Nós somos edifício do Senhor. Então, onde está construída a sua casa? Você tem sido casa de Deus, uma casa edificada sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, ou sua casa já não pertence ao Senhor, está na areia? Onde está a sua casa? Quando eu vejo essa palavra, eu aprendo em primeiro lugar que quem não pratica a palavra de Deus recebe a condenação eterna.
Quem não pratica a palavra de Deus recebe a condenação eterna. E quando eu falo praticar a palavra de Deus, eu não estou só falando que a pessoa não deve se prostituir, que a pessoa não deve adulterar, que a pessoa não deve mentir, que a pessoa não deve praticar o ato do sexo com a mesma pessoa, com o mesmo sexo, ter um relacionamento mulher com mulher, homem com homem. Eu não estou dizendo só isso, é isso também. Mas eu digo praticar a palavra de Deus por completo. Porque se você tropeçar em uma dessas letras que está escrita aqui, você já é condenado. Se você deixa de evangelizar, você acha que ficar vindo só para a igreja, sentar aqui e não falar da palavra de Deus, na escola, no trabalho, na faculdade, na rua, na família, você acha que é merecedor do reino do Senhor? Porque você acha que você não precisa fazer nada? Acha que é só vir à igreja, já está fazendo muito? Não. Você tem que praticar a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, Ele está falando que você deve vir à igreja, adorar o Senhor, recarregar sua bateria e sair por aí pregando a palavra de Deus. Eu tenho vergonha de falar de Deus para o meu chefe, vai que ele fique nervoso e me demite. E se Deus expulsar você do céu porque você não quis pregar para o seu chefe, e aí? Qual é o mais importante? A sua salvação ou o seu emprego? Qual é o mais importante? A sua salvação ou as suas vontades? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, profetizamos, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, hein, Senhor? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. É o que está escrito em Mateus 7, 21 ao 23. Nem todo que diz Senhor, Senhor. Não é só porque o pastor Henrique prega aqui na igreja que ele vai para o céu, ele precisa de fazer mais coisa. Não é só porque você carrega uma Bíblia que você vai para o céu. Quem garante que você vai para o céu se você expulsa demônio, se você fala em línguas, se você tem uma boa eloquência, se você fala bem, se você prega bem, se você entende a palavra de Deus? Deus não quer pessoas que somente entendem, Deus quer pessoas que praticam a palavra de Deus. Vou falar um linguajar. Deus não está afim de pessoas que só entendem, que só conhecem. Eu conheço várias linhas de pensamentos da palavra do Senhor. Eu já li 300 vezes a Bíblia. E daí? Você pratica alguma coisa que está escrita aí? Essas linhas de pensamentos que você conhece, adiantaram alguma coisa em sua vida? Você tem feito a obra do Senhor, está ganhando almas para Deus? Você deixou de ser orgulhoso? Você deixou de ser carnal? Você deixou de ser murmurador? Você deixou de ser o que você sempre foi, carnal? Ou na primeira oportunidade, você é grosso, você é ignorante, você xinga, você murmura, para de fazer a obra, para de pregar a palavra de Deus, é orgulhoso, não sabe sentar para ouvir Deus falar, não sabe sentar para aprender, porque você acha que sabe tudo, não precisa mais aprender, agora você tem que ensinar.
quem não senta para aprender o que Deus tem para ensinar, nunca vai ser usado para ensinar. Quando você escuta uma pregação, qual é a sua primeira reação? O pastor gritou demais. O pastor falou errado. Não concordo com ele. Ou você senta e começa a anotar no seu caderninho, no seu celular, isso daqui é para mim. Eu tenho que... A pregação falou comigo nessa área. A pregação disse que nessa área eu tenho que mudar. A pregação disse que eu tenho que melhorar nisso e nisso daqui. Eu vou mudar, porque a palavra de Deus falou comigo. Em segundo lugar, o mundo parece ser mais interessante. E é por isso, meu irmão, é por isso, minha irmã, que são poucos os que praticam a palavra de Deus. O mundo parece sim ser mais interessante, mais gostoso. Olha aqui, está dizendo em Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Perdição. E muitos são os que entram, os que passam por essa porta. E porque a estreita é a porta e caminho que conduz à vida eterna, e poucos são que entram por essa porta. É o que está em Mateus 7, 13 e 14. A porta que leva para a vida eterna, ela é estreita. A que leva para a perdição, para a condenação, é larga. Parece ser mais atraente. O caminho parece ser mais tranquilo, mais fácil de caminhar, não tem que renunciar tanta coisa. No caminho largo você pode mentir. No caminho largo você pode trapacear para crescer. No caminho largo você pode comprar e não ter problema se não pagar, porque ninguém vai te cobrar por causa disso. É comum passar a perna nos outros. No caminho largo você pode xingar quando estiver irritado. Pode. No caminho largo, se no trânsito você é fechado, alguém faz alguma coisa com você, você não precisa dar glória a Deus para não xingar, você pode xingar mesmo, criar confusão, fazer o que quiser. O caminho largo é mais interessante. No caminho largo você pode se prostituir, pode adulterar, pode matar, pode roubar, pode se relacionar com pessoas do mesmo sexo, você pode fazer o que você quiser, até praticar a feitiçaria, você pode. Se você quiser orar ao contrário, para Deus matar o irmão, você pode ir orar, sim, não tem problema. É o caminho largo. Se você não quiser perder tempo lendo a palavra de Deus, orando, buscando a face do Senhor, não tem problema, o caminho largo não te exige isso. E o que foi semeado nos lugares pedregosos, escute aí, e o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza e sai da presença de Deus. Mateus, isso está escrito em Mateus 13, 20 e 21. A pessoa até escuta a palavra do Senhor, as pedras, a semente que cai no meio das pedras, é a pessoa que até escuta a palavra de Deus e recebe com alegria, escuta essa pregação e sai daqui alegre, recebe com alegria falando é verdade, o pastor tem razão, mas quando chega em casa, recebe uma notícia ruim, já escandaliza, já desiste do caminho. Quando a tentação aparece, já desiste, fala, não, Senhor, eu sinto muito, mas o meu pecado é mais gostoso do que a tua presença.
Senhor, eu vou falar sério para ti. Fazer o que minha carne quer é mais gostoso, então, tchau. Domingo, quando eu for à igreja, nos encontramos novamente. A pessoa até recebe a palavra com alegria, mas não permanece por causa da tentação, por causa da perseguição, não consegue ficar firme. Esse é o que ouve a palavra de Deus e não pratica. Ele até recebe com alegria, mas não consegue praticar, porque é fraco. Porque é fraco, não tem força. Mas todos nós somos fracos. Sim, a carne ela é fraca. Mas Jesus Cristo disse uma coisa: o Espírito está pronto. Se você decidir andar pelo Espírito, a sua carne não vai ter lugar. Se você decidir orar, jejuar, buscar a presença de Deus, andar em Espírito, a sua carne não vai ter vez. Em terceiro lugar, quem pratica a palavra de Deus é comparado com um homem sábio. É o que diz no versículo 24 de Mateus 7. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É um homem sábio. E quando a palavra diz homem sábio, homem prudente, mulher sábia, mulher prudente, não está falando de inteligência da mente, não, do conhecimento humano, não, porque esse conhecimento humano ele é animal, segundo Tiago diz. Tiago diz que a sabedoria terrena, o conhecimento terreno é animal, diabólico, não serve para nada. Ele está falando de moral, caráter de moral. Ele está falando de alguém que tem moral, alguém que tem temor de Deus. Ser sábio para Deus não é ter conhecimento, mas ter temor. Aceitar a moral do Espírito Santo, a moral da palavra. Isso é ser sábio para Deus. Então, o homem que pratica a palavra do Senhor, ele está sendo sábio. A mulher que pratica a palavra de Deus está sendo sábio. Eu posso dizer para você que está tendo moral, está tendo caráter, mas não humano, mas um caráter, uma moral trago, uma moral dada de presente pelo próprio Espírito Santo. Em quarto lugar, o sábio edifica a sua casa na rocha, o fundamento, e Jesus é esse fundamento. A mulher sábia, o homem sábio, constrói a sua casa, e quando eu digo construir a sua casa, eu digo construir a sua vida, edificar a sua vida. Você administra a sua casa com base no quê? Nas suas vontades, nos seus pensamentos, ou com base na palavra de Deus? Salmo 127, diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se você não administra a sua família com a palavra de Deus, não adianta nada, a sua vida está sendo construída na areia. Se você não trabalha, se você não age lá no seu trabalho, se você não faz o seu trabalho com base na palavra de Deus, o que adianta? Temos aqui a nossa irmã Usimari que trabalha com dinheiro. Ela poderia muito bem dar um jeitinho, pegar, que nem Judas, pegar dinheiro para ela, embolsar algum dinheiro, fazer um caixa 2, roubar. Ela estaria trabalhando com base na palavra de Deus? Não. A vida dela seria edificada na areia. Mas até no nosso trabalho nós temos que agir como a palavra de Deus nos diz para agir. Na faculdade, na escola, temos que agir como a palavra de Deus diz que devemos. Como a palavra de Deus diz que devemos agir.
No meu trabalho vai ter uma festa de fim de ano, vamos ter um churrasco com bebida, e eu fui convidado, eu tenho que estar lá. Não tem que estar lá não. Porque a palavra de Deus não disse que você tem que estar no meio dos escarnecedores. Tem bebida, tem música mundana, tem pessoas xingando, tem pessoas induzindo a sexualidade. Sai de lá, não é o seu lugar, não é a sua festa. A sua festa é aqui na igreja, celebrando a ceia. Essa é a sua festa é aqui na igreja, e uma vigília de adoração e louvor ao Senhor. Aqui é o seu lugar. Mas vão me chamar de careta, problema deles, não sabem de nada, porque o careta vai para o céu, e o que aceita todas as coisas vai ser condenado. E aí, quem é o careta agora? Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular, e nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, presta atenção aí, dado entre os homens, em quem devamos ser salvos. Atos 4, 11 e 12. Atos 4, 11 e 12. Jesus é a rocha, Jesus é a pedra angular, só nele há salvação. Se só nele há salvação, a sua vida deve ser edificada, construída, administrada, com base no que ele diz, pois ele é a rocha para a sua casa ficar firme e não cair. Conforme a graça de Deus me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele, sobre Jesus, sobre o Mestre. Contudo, veja cada um como constrói. Versículo 11, esse foi o 10 que eu li, daqui a pouco eu vou te falar de capítulo que é, de que livro é. Pois ninguém pode colocar o alicerce além do que já está posto em Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, 10 e 11. O alicerce de sua casa tem que estar em Jesus. Eu disse aqui no início que você é o edifício do Senhor, você é a casa de Deus. Então o alicerce de sua casa deve ser posto em Jesus. A base da sua vida deve ser Jesus. Aquele que dita as regras deve ser Jesus. Nós aprendemos aqui sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, e nós aprendemos que a palavra de Deus nos guia. O homem que não deixa ser guiado pela palavra de Deus, a mulher que não deixa ser guiada pela palavra de Deus, só tem um destino para ele ou para ela: a condenação eterna, porque é a palavra de Deus que é o nosso alicerce. Em quinto lugar, a casa que o sábio constrói, a casa que o sábio constrói, o protege na hora da adversidade. A casa que o sábio constrói, o protege na hora da adversidade. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao Espírito do Senhor Jesus. É o que está escrito lá em Filipenses 1,19. Paulo estava preso, mas ele sabia que ele poderia ficar tranquilo, porque Deus iria agir na causa dele. E como ele era um homem sábio, construiu a sua casa na rocha, a alma dele estava protegida, porque quem o guiava era a palavra de Deus. E quando veio a tempestade, ele não caiu,
não desabou? Quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas que eu conheço que não pode passar por um probleminha sequer, que começa a murmurar, começa a xingar, começa a maldizer? Sabe por quê? Porque essa pessoa está com a casa construída na areia. E aí a tempestade vem, e a tempestade a gente pode dizer que é os problemas, as perseguições, a crise do mundo. E a pessoa não consegue ficar firme, ela cai, porque a alma dela não está protegida, a casa dela não é protegida, não é alicerçada no Senhor, na palavra de Deus. Então na primeira chuvinha que dá, a casa já tem goteira, o telhado já voa, a parede cai, quando ela vai ver, tudo caiu. Porque o alicerce dela não é Jesus. O alicerce dela não é o mestre, não é o Salvador. Paulo poderia muito bem murmurar, praguejar, reclamar, maldizer, porque foi preso. E ele foi preso por quê? Porque roubou, porque matou? Não, porque estava fazendo a obra de Deus, porque estava pregando a palavra do Senhor. Mas como ele construiu a vida dele na rocha, ele não caiu. Mesmo na prisão, continuou pregando, fazendo a obra de Deus. Aí que está. Quero ver quem realmente serve a Deus. Se na hora onde fica a pergunta, você vai questionar ou se você vai adorar. Quero ver qual é a reação da pessoa. O sábio, quando constrói sua casa na rocha, ele é protegido no dia da morte. A alma dele é protegida no dia da morte. Em Salmo 116, versículo 15, está dizendo: preciosa é a vista com agraciado do Senhor a morte dos seus santos. Ele está dizendo em palavras bem claras que Deus não sente prazer na morte dos seus servos. E é por isso que quando um morre, ele se levanta e recepciona o seu servo no céu de pé. Quer que eu te prove isso? Olha o que Estevão diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Atos 7, 56. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus, do lado do Senhor. Deus estava falando: olha, eu não tenho prazer de como meu filho está morrendo, mas eu fico alegre, porque eu vou receber aqui no céu, e vou recebê-lo abraçando, vou recebê-lo com meu amor. Apedrejaram ele, mas ele será abraçado aqui na glória. Aleluia. Em terceiro lugar, a alma do homem sábio que constrói a sua casa na rocha é protegido, é guardado no dia do juízo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito de Deus. João 3:16 ao 18. Quem crê em Deus não será julgado, não será condenado,
não vai ser jogado no lago de fogo, que está preparado para Satanás, seus demônios e todo aquele que fez as suas obras diabólicas. Quem crê no Senhor tem a vida eterna, não é julgado, não é condenado para a condenação eterna. E em último lugar, isso daqui é forte, o juízo de Deus será completo, revelará toda a verdade e será severo. Você acha que Deus vai passar a mão na cabeça de um e de outro? Não. Ele está te dando a oportunidade agora de se arrepender, de se consertar. Mas o julgamento não vai ter mãozinha na cabeça de ninguém. Todos serão condenados segundo as suas obras pecaminosas e serão salvos se ouviram e praticaram a palavra de Deus. Porque Deus há de trazer, coloque isso no seu coração, há de trazer a juízo toda obra, tudo que você fez, Deus vai julgar. Tudo que você praticou, vai vir a juízo de Deus. E até tudo o que está encoberto, oculto, o que você esconde, o que você não quer revelar ao pastor, porque tem medo, o que você não quer revelar a Deus, porque tem medo, o que você não quer revelar, porque você tem medo e continua lá praticando, continua pecando em oculto. Não, ninguém precisa saber disso daqui que eu estou fazendo ou que eu já fiz. Deus vai trazer à tona. Deus vai revelar tudo. E o que você escondeu do pastor, de Deus aqui na terra, os anjos no céu vão ficar sabendo. Todos ficarão sabendo. Então não acha que você vai ficar aí guardando o pecadinho, ocultando ele por muito tempo. Alguma hora vai vir. E olha, o versículo termina. Quer seja bom, quer seja mal. Está escrito em Eclesiastes 12:14. Tudo vai vir à tona. Tudo vai ser descoberto. Quer seja bom ou mal, não importa. Deus vai revelar tudo. E o juízo de Deus vai ser severo. Você quer prova disso, que vai ser severo? Então eu lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Vós que praticai a iniquidade. Isso não é severo? Mateus 7:23. Então, meu irmão, minha irmã, passe a praticar a palavra de Deus. Você quer ser protegido, guardado no dia da angústia, no dia da perseguição? Pratique a palavra de Deus. Quando faltar tudo em sua casa, se você estiver praticando a palavra de Deus, ao invés de murmurar, gritar, reclamar, você vai ajoelhar e clamar pela ajuda de Deus. Quem pratica a palavra do Senhor não vive de aparência, porque quem não pratica a palavra de Deus vive de aparência, vive só de aparência. Na verdade, no seu íntimo tem muitas coisas escondidas, só usa máscara. Aí quando o negócio começa a apertar, o engraçado é que Deus faz a máscara ir caindo, conforme o tempo vai passando. Ele nem espera a pessoa chegar lá no dia do juízo final. Ele vai revelando tudo, porque Ele quer mostrar que você não é capaz de esconder nada. Você pode até tentar viver de aparência, viver de coisas
que você mesmo constrói de pensamentos seus, de defesas suas, você constrói muros em volta de você, dizendo: olha, ninguém vai descobrir isso daqui, ninguém vai saber disso daqui, eu posso estar na casa de Deus do jeito que eu quero. Meu irmão, quem disse que é do jeito que você quer? É do jeito de Deus. Então, do jeito dele não tem aparência, não tem máscara, não tem orgulho. Os nossos olhos só vê o que está diante dele, a aparência. Mas lá em Samuel, quando Samuel foi escolher o rei, Deus repreendeu ele dizendo: olha, eu não vejo como o homem vê. O homem vê só o que está diante dos seus olhos, porém, eu vejo o coração. Deus sabe o que está no seu íntimo. E Ele convida você hoje a praticar a palavra dEle. E eu convido você a ficar de pé agora. Você que se arrepende de tudo que fez até agora e quer praticar a palavra de Deus, não precisa vir aqui à frente. Só levante a sua mão aí agora. Se você não quiser levantar a mão, coloque a mão no seu coração e faça essa oração comigo. Senhor Jesus, estamos em Tua presença, Pai querido. E, Senhor, nós pedimos perdão pela Tua graça. Pedimos perdão, Senhor, e pedimos a Tua misericórdia. Pedimos perdão e pedimos a Tua graça, ó Pai. Porque até hoje deixamos de praticar a Tua palavra. Até hoje, ó Pai, deixamos de fazer o que a Tua palavra diz que devemos fazer. Até esse exato momento, ó Pai, nós praticamos o mal, praticamos a iniquidade, praticamos a injustiça, praticamos o pecado, ó Pai, nos perdoe, ó Senhor. Pai amado, venha com Tua graça sobre a nossa vida. Queremos, meu Pai, edificar a Tua casa na rocha, uma rocha inabalável, que é a Tua palavra, Senhor. Pai, esse irmão que está aqui na igreja e que se arrepende de seus pecados, ó Senhor, se arrepende do que fez até agora, alcance o Teu filho, ó Pai, renove as forças do Teu filho, abrace o Teu filho, ó Senhor amado, em nome de Jesus, ó Pai. Abrace, meu Deus, a Tua igreja, esse irmão que escuta essa mensagem, que assiste essa mensagem, ó Pai, abrace o Teu filho onde ele está, em casa, no trabalho, onde ele estiver, ó Senhor, abrace a Tua igreja agora, ó Pai, é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém.